Sabe aquela coisa que você fica furioso na direção errada? Sabe aquela coisa que você fica furioso assim? Eu estou indignado, eu estou furioso. Estou furioso com quem? Com fulano, com Beltrano, com Ciclano, com meu patrão, com meu amigo, com meu pai, com a minha esposa. Eu estou furioso. O que isso vai mudar na sua vida? Nada. Leia aqui comigo Romanos 3:27, diga comigo, mas é pela lei da fé. É pela lei da fé. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não. Mas no princípio da fé. No princípio da fé. Deus quer nos despertar para a fé com responsabilidade para coisas maiores, gente. Você sabe que o desenvolvimento da fé, Deus trabalha insistindo para ampliar a nossa fé o tempo todo, renovar para que nós cresçamos em todas as áreas, de todas as formas, de todas as maneiras. E é a nossa batalha. Quem quer crescer, gente? Quem quer de verdade? Então você tem que estar aberto. Peraí, eu preciso crescer. Com a mentalidade que eu estou, eu não consigo crescer, eu não consigo. A mentalidade que eu tenho, a fé que eu tenho, me trouxe até aqui. Eu quero sair daqui? Eu quero para o nível superior? Então, eu tenho que estar aberto ao crescimento. A renovação da minha fé, renovação da visão. Salmo 68:19 diz assim: bendito seja o Senhor que de dia em dia, diga comigo, nos cumula de benefícios. Olha que coisa incrível, que de dia em dia, quer dizer, todos os dias nos cumula de benefícios o Deus que é a nossa salvação. Quer dizer, se eu mudar a tradução, diz assim: diariamente nos enche de benefícios. Benefícios está no plural, e semanalmente, mensalmente é diariamente, quer dizer. Amém, pessoal? Não ouça assim. Deixa eu dizer uma coisa para você, presta atenção. Se você prestou atenção na minha oração, amanheceu o dia, a hora que eu levantei, estava vindo para a igreja, não estava chovendo ainda. Aí começou uns pinguinhos no meu carro, para-brisa. Eu falei, opa, olhei, tempinho geladinho, já soprando aquele vento fresco. Aí quando eu entrei no estacionamento da igreja, fez um tchó. Então presta atenção, escuta o que eu vou dizer para vocês. Aquela chuva que está derramando lá fora, que derramou, a Bíblia diz assim: ela desce do céu e ela não torna para lá, ela não volta mais. Ela desce e faz a terra prosperar. Faz a terra o quê? Porque a terra prospera através da chuva. Não tem chuva, não tem prosperidade. O que isso tem a ver com a palavra? Tudo. Porque o Senhor diz assim: assim é a palavra que sai da minha boca. Ela é lançada, ela não volta para lá, para aquilo que ela é enviada, ela prosperará. Então, quer dizer que a palavra é enviada a nós para nos fazer prosperar? É. Para nos fazer crescer? É. Aqui nessa reunião aqui, ó, nós podemos estar num grupo aqui, não sei, 80, 90, 100 pessoas. Aonde ela vai prosperar? Não sei. Quem está com o coração aberto? Porque ela tem que entrar, ela vai trazer prosperidade. Agora, se a gente já ficar com aquela mentalidade assim, eu não sei se é assim, eu não sei se é para mim, eu não sei, poxa, você já está se sabotando. Primeiro erro, o primeiro pecado que uma pessoa comete é dizer que Deus faz acepção de pessoas. De pessoas ele não faz, mas de fé ele faz. De fé ele faz. Realmente de pessoas não, todo mundo tem as mesmas oportunidades, todo mundo Deus chama para um propósito. Então,
nós precisamos estar abertos, porque a palavra, escuta o que eu estou dizendo para você, eu estou vivendo isso continuamente, eu tenho visto pessoas prosperar o tempo todo através da palavra. Então ela está sendo enviada para fazê-los prosperar. João 20, 28 diz assim: disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque você viu, você creu. Agora em voz alta, por favor. Felizes os que não viram e... Como é que é isso? Eu creio antes de ver. Eu não preciso ver para crer. Eu creio antes de ver. Eu acredito, eu creio, eu visualizo, eu enxergo. Primeiro, já está dentro de mim. João 20, 28, 30. Jesus realizou na presença dos discípulos, dos seus discípulos, muitos outros sinais milagrosos, vírgula, diga comigo, que não estão registrados neste livro. Significa que os milagres de Jesus, todos os milagres não estão registrados nesse livro. E tem outro versículo que diz que nem todos os livros da terra seriam capazes de registrar todos os milagres realizados pelo Senhor. Foi deixado aqui o que é o suficiente para edificar a nossa fé. Se fosse para registrar tudo que o Senhor fez, não tem livros o suficiente para isso. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, diga comigo, tenham vida em seu nome. Agora, que tipo de vida? Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então, quando você pensar assim, ou quando você escutar alguém: ah, mas esses milagres, não, esses são alguns. Mas esses milagres estão registrados na Bíblia? Não, isso é a menor parte, é só o que a gente precisava saber. Porque o que ele fez não dá nem para você, não tem como você compreender. A coisa mais incrível para a gente, se a gente for buscar os detalhes, né, de toda a criação, como é que a gente vai entender isso? Como é que você entende o funcionamento do seu corpo? Como é que tudo funciona de forma tão extraordinária? Como é que você cai? Se você tomar um tombo ali, esfolar, teu corpo já entra em ativação para recuperação e regeneração automática. Como é que se faz isso? O seu corpo já aciona o processo regeneração, recuperação, e já começa o processo, as células, trabalhar no organismo. Já viu isso pela ciência, aqueles vídeos? Que coisa mais incrível. Como é que você explica o universo, tudo que foi criado? Como é que isso tudo se sustenta no nada? Como é que está lá parado? A Bíblia fala sobre isso. Quem sustenta essas coisas? Por que não cai? O que impede que Saturno, Netuno, Plutão desça sobre a Terra? O que impede que o Sol não se aproxime da Terra? O que impede que o mar não avance o seu limite? Porque se o mundo é formado de muito mais água do que terra, o que impede a água de invadir a Terra? Porque Deus estabeleceu um limite. A onda vem, pode prestar atenção que vem aquelas ondas maravilhosas, grandonas assim, você fala assim: meu Deus, vai avançar. Ela chega ali e ela volta. Tem um controle de todas as coisas. Pois tudo que está escrito, tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança, diga comigo, por meio da perseverança, diga aí, do bom ânimo, procedentes do quê? Das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança, provenientes das Escrituras. É aqui que nós mantemos a nossa fé, é aqui que nós mantemos o bom ânimo, é aqui que nós mantemos a esperança, não perdemos a esperança. O Senhor não quis contar histórias a nós, Ele quis transmitir princípios a nós. Princípios, diga a palavra princípios. Você já viu que existem pessoas que são abençoadas? Tem gente que nem conhece a palavra direito, mas ele sem saber, ele está cumprindo com princípios bíblicos e ele é abençoado por conta daquilo. Já viu?
ele respeita, ele não sabe, está lá dentro dele princípios, ele não sabe, ele é abençoado por conta daqueles princípios, ele não entende o porquê, mas está lá, são princípios que ele cumpre. Romanos 12, 13, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Diga comigo, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Agora, você sabe que medida de fé é dada uma medida, e quem desenvolve essa medida somos nós. A você foi dada uma medida de fé, e é responsabilidade sua, minha, de desenvolvermos a medida de fé que foi colocada em nós. E como é que a gente desenvolve? Exercitando a nossa fé diariamente. A fé não é diferente. A fé não é diferente. Presta atenção. Se eu tivesse espaço aqui, eu ia pedir vocês, para todos vocês cruzar as pernas e ficar o máximo que puder, até que eu peça a você para ficar de pé, com as pernas cruzadas. Sabe o que ia acontecer com você? Você ia cruzar as pernas, essa perna ia adormecer. A hora que você ficasse em pé, você não ia sentir essa perna. E se eu falasse agora, eu quero que você ande, você ia fazer assim, ó. Ai. Porque a perna adormeceu, está adormecida, porque ela ficou parada há muito tempo. O que significa isso? Quando a sua fé não é exercitada, você está travado. Fé exercitada, nós desenvolvemos. Tem coisas que a gente não faz conforme a gente começa a desenvolver. Ontem eu falei assim para eu tenho uma sobrinha, e ela disse assim, estava me falando, falou assim, que eu abençoei a vida dela e dei a carta de motorista para ela. Aí ela veio toda empolgada para contar para mim, falou, estou dirigindo, tio, mas não passo de segunda, só dirijo em segunda, né? Imagina como é que é essa segunda. Imagina, sai de primeira, tem hora que prefere até tentar sair de segunda, depois vai olhar a cada movimento, não é verdade? Então a gente, quando começa a dirigir, a gente não quer ver o que está fazendo, eu preciso olhar para ver se eu estou puxando a marcha para o lugar certo. Depois, com o exercício, o que acontece? Daqui a pouco você já não faz, você faz automático. Quando saiu o carro de quinta marcha, os mais antigos vão lembrar disso, era só 4 marchas. Quando saiu o carro de quinta marcha, a gente ia engatar a terceira, engatava a quinta, ou ia engatar a terceira, ou ia engatar a quinta, engatava a terceira. Direto, era assim. Por quê? Você não estava acostumado. Aí, o que acontece? O que mostra isso? Exercício. A fé precisa ser exercitada. A gente vai desenvolvendo a fé mediante o exercício da fé. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou: o que vocês estão discutindo? Um homem do meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho. Lê aqui, por favor, vírgula. Vamos mais uma vez, por favor. Que está com o espírito que o impede de? Que está com o espírito que impede de? Então, presta atenção. Olha como é sério isso. Grave essa frase. Um espírito que o impede. Espera aí. Então, quer dizer que o problema era espiritual? Era. O mesmo espírito que impedia de falar é o mesmo espírito que impede uma pessoa de crescer, que é o mesmo espírito que impede a pessoa de prosperar, é o mesmo espírito que trava a pessoa no medo, não deixa ela fazer coisas que ela deveria estar fazendo. É um espírito. Sabe quando a pessoa diz assim: eu não consigo? Espera aí, põe esse espírito para correr. Onde quer que o apanha, joga no chão. Joga onde? Quando uma pessoa não cresce, não prospera, onde ela vive?
Quando uma pessoa não passa pelo processo, nós falamos ontem, passa pelo processo do casulo para se transformar, sair da lagarta e se transformar numa borboleta para voar, ela vive no chão, se arrastando. Se você pudesse escolher, você queria ser uma lagarta ou uma borboleta? Qual que é melhor? Lagarta, você vai ser pisado no chão, você vai viver se rastejando. Borboleta, você vai ser um ser lindo, vai voar alto, liberdade para voar. É um processo, transformação. Onde quer que o apanha, joga no chão, ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu, diga assim, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Porque Jesus ficou furioso por eles não ter a fé para repreender aquele espírito. Esses dias eu não falei que você tem que ser profeta da sua vida? Sim ou não? Sim ou não? Você tem que pregar para você? Começar a pregar para você? Tem hora que, meu filho, você tem que ser o seu pastor. Tem hora que você tem que, ao invés de falar assim, põe a mão na minha cabeça e expulsa, põe você mesmo e fala, espírito da covardia, espírito do medo, espírito da amarração, espírito da miséria, espírito que está travando a minha vida, meus caminhos, eu te ordeno, saia! E eu, bispo, fazer isso, o outro vai achar que eu estou louco. Mas está achando que eu estou brincando? Estou não. Você nunca experimentou fazer isso? Nunca. Se eu fosse você, começar a fazer. Você vai ver que é automático. Às vezes você está oprimido, às vezes você está com um peso sobre você, e quando você fala assim, ó, eu não aceito esse medo, eu não aceito essa opressão, eu não aceito essa carga, eu não aceito esses pensamentos, eu não aceito, em nome do Senhor, eu não aceito, porque o Espírito impedia de fazer o quê? De fazer o quê? Ah, mas eu vou te mostrar que o problema era mais sério. Era mais sério. Mais sério. Você viu que não era só falar. Jogava no chão, jogava na água. Até quando terei que suportar? Traga-me um menino. Ele respondeu-lhes, ó geração incrédula, na Almeida, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traze-me. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, e este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? O que ele respondeu? Desde a infância. Então o problema estava lá desde quando era uma criança. Muitas vezes o espírito tem lançado no fogo, na água, para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus. Diga comigo, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio. Lê ali, por favor. O que é? Leia, eu. E depois? Meu Deus, eu creio, mas ajuda eu a vencer a minha incredulidade. Eu creio, mas ajuda eu a vencer a minha incredulidade. Eu creio ou não creio? Eu creio ou não creio? Quem está entendendo, por favor? O que eu estou te ensinando é para a vida, é para todas as áreas da vida. Porque às vezes a pessoa diz, você crê que Deus pode te prosperar? Eu creio, mas não sei, ajuda a vencer a minha incredulidade, não creio. É justamente eu creio, mas não creio que estava lá aquele demônio daquele jeito. Quando Jesus viu uma multidão estava se ajuntando, repreendeu. O que ele fez? O que ele fez? Pediu repreender? Ele pediu para sair, ou se eu mudar a tradução está escrito assim, ordenou o espírito imundo dizendo, o que está ali? Espírito o quê? Então não impedia só de falar, impedia de ouvir. Já viu gente que não ouve? Já escutou?
Já prestou atenção? Pessoas que não ouvem. Tem gente que quando deveria falar, não fala. Tem gente que quando deveria parar para ouvir, não ouve. Tem um espírito aí. Para quê? Para ir matando aos poucos, para ir roubando aos poucos, destruindo a vida da pessoa aos poucos. Espírito mudo e surdo. Ali, ó, vírgula, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre. Eu amo essa palavra, gente. Tem uma palavra que eu gosto, essa aqui, ó. Diga comigo, eu ordeno que o deixe. Mais uma vez, se tem uma palavra que eu amo, é essa: nunca mais. Nunca mais. Porque você sabe que quando você realmente se posiciona, quando você usa a sua fé e diz: nunca mais esse mal vai me roubar, nunca mais eu vou estar na mesma situação, nunca mais eu vou passar pela mesma situação, nunca mais eu vou ser humilhado como eu tenho sido humilhado, nunca mais eu serei um fracasso, nunca mais eu vou perder, nunca mais. Diga assim, ó, nunca mais. Tem coisas que você precisa falar: nunca mais. Sabe aquele chega, o basta? Nunca mais eu vou passar por isso. Nunca mais o diabo vai me envergonhar dessa forma. Sabe o que Jesus está falando? Nunca mais você vai fazer o que você fez com ele. Nunca mais você vai humilhá-lo como você tem humilhado. Nunca mais você vai jogar ele no chão como você tem jogado. Nunca mais. Está entendendo ou não? Eu gosto, por que eu amo essa frase? Teve frase que eu disse: nunca mais eu passo por isso, e nunca mais passei. Mas vem assim, ó, de dentro. Tem dois tipos de fúria na Bíblia. Sabe aquela coisa que você fica furioso na direção errada? Sabe aquela coisa que você fica furioso assim? Eu estou indignado, eu estou furioso. Estou furioso com quem? Com fulano, com Beltrano, com Ciclano, com meu patrão, com meu amigo, com meu pai, com a minha esposa. Eu estou furioso. O que isso vai mudar na sua vida? Nada. Mas quando a gente fica furioso, indignado com a situação e diz assim: eu não vou passar mais por isso. Agora, como a Bíblia diz que o Espírito do Senhor entrou na vida de Saul, Saul precisava de um posicionamento para não aceitar ser humilhado por um inimigo chamado Naás. O Espírito entrou nele, causou uma indignação nele, uma fúria dentro dele. Ele se levantou, no outro dia está resolvido o problema. Quem está entendendo, por favor? Tem coisa que você precisa, sabe aquela indignação? Nunca mais. Nunca mais. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. Gritou, esperneou, fez o alarido, mas saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Você vê que parecia que tinha piorado, né? Morreu. Não, Jesus tomou pela mão e o levantou. Diga comigo: Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Estava como morto, ficou de pé. Isso é muito forte, gente. Quem está entendendo, por favor? O mundo espiritual, ele nos submete, ele submete a um homem, uma mulher de Deus, cheio de unção, cheio de autoridade. Quando você se posiciona à luz da palavra, impedia o menino de falar, mas já não era só falar, era de ouvir também. Então, quantas pessoas que não crescem porque tem um espírito que impede o crescimento? Quantas pessoas que não prosperam porque tem um espírito que impede, e a pessoa não entende e não se posiciona? E aí a gente vai dar o nome errado para as coisas. Sabe por que eu não cresço? Por causa do fulano. Sabe por que eu não cresço? Por causa do ciclano. Sabe por que eu não cresço? Por causa do Beltrano. Porque eu não cresço? Por causa... É o mundo todo, mas eu não dou o nome certo à coisa. Quando eu deveria me posicionar. Dá outra referência, por favor. Abacuque 2, escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Diga comigo: mas o justo
viverá por sua fidelidade. Todas as vezes que você ouvir a palavra fidelidade, fé e fidelidade é a mesma coisa. É a mesma raiz. O justo viverá pela fé. Aqui eu vou mudar. Porque o evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, leia ali por favor. O justo viverá O justo viverá pela fé. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. A gente vive pela fé, avança pela fé, conquista pela fé, rompe pela fé. O meu justo, por que o Senhor está falando? Por que o Senhor deu o conselho a Josué? O que o Senhor falou para Josué? Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, tenha bom ânimo, coragem, siga em frente, medite na palavra. Ele está dizendo assim: não deixe a sua mente em ponto morto. Deixar a mente em ponto morto significa o quê? Coloca o carro no ponto morto, você não vai para lado nenhum, você não vai para frente, porque a mente está em ponto morto. As coisas não acontecem da noite para o dia. Existe um processo, uma caminhada para que nós possamos alcançar os nossos sonhos. Não existe? Sim ou não? Existe uma caminhada para isso. Tem uma coisa que a gente fala sobre sonho. Sonhos funciona como uma gravidez. Primeiro você concebe. Então, aquela semente é colocada no útero, então concebeu. Quando você concebe, começa o crescimento. Quem tem sonhos aqui, gente? Quantas mães eu tenho aqui? Quem os seus primeiros 3 meses de gravidez foi duro, difícil? Difícil os 3 meses? E não são esses primeiros 3 meses que precisa muito cuidado, muito perigo, porque corre o risco de perder. Aborto. Pode haver o aborto. Então, requer cuidado. Muito cuidado. Muito foco. Atenção. Aí, esse sonho começa a crescer dentro de você. Esse filho está sendo gerado, então ele começa a crescer, vai tomando tamanho, vai tomando forma, vai aumentando. Quando vai chegando muito próximo do momento de dar luz, qual é o outro processo que acontece? Tem gente que sofreu ali perto de dar a luz? Tem? Levanta a mão para mim. Contração? Muita contração? Muita dor? Então, agora, a gente tem que pensar assim, ó. A maior bênção da vida de um homem, de uma mulher, é um filho. Ele não é um sonho? Sim ou não? Não é um sonho? Mas nem porque um sonho é fácil. Não é porque um sonho é a maior bênção da sua vida que é fácil. Vai gerar mal-estar, vai gerar dor. Se você não tiver cuidado, você corre o risco de abortar. E aí, quando nasceu, louvado seja Deus. A Bíblia diz que você já esquece de toda a dor, só pela alegria de estar segurando aquele filho nos braços. Mas aí vamos falar sobre outra coisa? Terminou tudo? Acabou o problema? Sim ou não? Então agora começa. Esse filho vai crescer sozinho? Vai crescer sozinho? Não vai crescer sozinho. Tem que alimentar ele, tem que cuidar dele, tem que ensinar, tem que formar. E é uma bênção, não é verdade? E vai chegar um momento que você vai colher os benefícios disso tudo.
Diga comigo: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E recompensa aqueles que o buscam. Quanto mais eu busco, mais recompensado eu sou. Quanto mais eu busco, mais recompensado eu sou. Quanto mais eu gasto tempo com Deus, mais eu recebo de Deus. E é a nossa fé que nos leva a nos aproximar. É a nossa fé. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda no mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Instável, mente dividida. Eu não posso ter uma mente dividida. Ou eu creio ou eu não creio. Eu não posso, cada dia está de uma forma. Hoje eu creio, amanhã eu não creio. Hoje eu creio, depois da manhã eu não creio. Hoje eu estou firme, eu estou convicto. Amanhã eu já perdi a minha fé, estou desanimado. Não, eu não posso ter mente dividida. Mente dividida é vida oscilante. Amém, pessoal? Quem está entendendo, por favor? Tempo está chuvoso, está coisa, se der soninho, vou botar todo mundo de pé. Está gostoso, né? Tem gente que chega na igreja, o microfone, a voz é canção de ninar. Ar-condicionado, tempinho geladinho, gostosinho, a música vai. Pode fazer igual a gente viajou. Cheguei de madrugada de São Paulo. Eu cheguei na madrugada, a gente chegou de manhã, né? E aí vim fazer o culto. E aí à tarde eu fui mostrar um vídeo para minha esposa. Eu falei: dá uma olhada nesse vídeo aqui. O vídeo começou e a mão foi abaixando. Só daqui uma hora que eu voltei. Desapareci. E o pior é que a minha esposa, que eu achei que estava assistindo o vídeo, não viu nada do vídeo também. Não assistiu nada do vídeo também. Eu falei: você viu o vídeo? Ela falou: não, eu dormi. Aí depois que eu fui mostrar o vídeo. Não faz isso na igreja não, hein? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Fique em pé, por gentileza. Vamos nos preparar para oração. Deixa eu ler algo com vocês. Diz assim, 2 Coríntios 13. Lê aqui comigo. Assim está escrito: cri, por isso declarei. A gente só declara o que a gente acredita. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Nós só vamos declarar o que nós acreditamos. Nós só vamos declarar aquilo que nós cremos. Paulo está dizendo: cri, por isso falei. Eu creio, por isso eu tenho falado. Eu acredito, por isso eu tenho declarado. Eu creio, por isso eu tenho profetizado. Eu disse hoje, diz assim: naquela noite ao anoitecer, Marcos 4, naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Diga essa palavra comigo: vamos atravessar para o outro lado. Atravessar para o outro lado é viver coisas novas, experiências novas, conquistas novas, coisas novas. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval,
e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, diga comigo, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Que coisa linda, né? Que coisa incrível, que ensinamento. Jesus estava dormindo em meio a um vendaval. Isso é fé. Os discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Olha a mentalidade de morte. Olha a mentalidade de morte. Qual a probabilidade daquelas pessoas morrerem estando com Jesus no barco? Qual a probabilidade de morrer uma vez que eles foram recrutados para um propósito maior? Você percebe que nós precisamos ter muito cuidado para não definir a nossa vida por um momento. Nós precisamos ter muito cuidado para que um vendaval que se levante faça com que a gente já enxergue a morte, não a vida, não os projetos, não os planos maravilhosos que Deus tem conosco. Mas olha que coisa interessante. Jesus está mostrando o que fazer e mais. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo ainda? Não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Sabe, tem uma coisa muito importante aqui para a gente pensar. Às vezes quando a gente sai para ir para o outro lado, para viver coisas novas, experiências novas, projetos novos, coisas novas, o tempo está bom, o tempo está legal, o processo é na travessia. O processo é na travessia. E aí nós somos surpreendidos por um vendaval. Quer dizer o que? Agora vai afundar? Meu Deus, agora vai afundar? Não. Tem uma lição aqui importante para nós. Jesus ensina: não perca a paz, não perca o sono, nem com os maiores vendavais. Se Jesus está no barco, esse barco não vai afundar. E o seguinte, o que eu faço agora? Repreende a tempestade. Eu preciso repreender essa tempestade. Jesus ensinou o que fazer. Ele repreendeu a tempestade, repreendeu e chegou do outro lado, como era o objetivo. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Eu comecei um projeto novo, lindo, maravilhoso. Quando você saiu para começar, estava tudo em paz. Aí no meio da trajetória, no meio da travessia, levanta um vendaval. Eu tenho um projeto novo, quero viver coisas novas. Isso é para o casamento, isso é para todas as áreas da vida. E aí se levantam situações. O que eu preciso fazer? Eu vivo por fé, eu já sei. Será que Jesus não imaginava, não tinha um discernimento que poderia vir aquela tempestade? Eu acredito que ele sabia e foi de propósito, porque tinha ensinamentos para nós hoje. Peraí, saiu, Jesus está no barco, se levantou, o tempo estava bom, agora um vendaval chegou. O que eu faço? Repreende. Não vou perder a paz, vou repreender. Se Jesus está no meu barco, eu não vou afundar. Diga assim, Jesus está no barco. Diga: é impossível o barco afundar. É impossível, gente. É impossível o barco afundar. Até porque ainda que acontecesse alguma coisa. Você viu quando Jesus estava, que é outra situação, ele mandou os discípulos na frente, ele falou: eu vou orar, porque eu falei hoje cedo na live, eu vou orar.
ficou ali sozinho para orar. Aí na madrugada ele vem caminhando sobre as águas. Os discípulos olham à distância, certamente dá aqueles relâmpagos, né? Trovão. Ficou bom? Foi bom o trovão? Dá o trovão, raio. Aí aquele clarão aparece o quê? Jesus caminhando sobre as águas. O que eles enxergaram? Um fã? Ó, o que o medo faz? Distorceu completamente a visão e a lucidez. É um fantasma. Não tema, sou eu. Pedro disse: se é o Senhor, então diga que eu vá até o Senhor. Ele falou: venha. Pedro desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Caminhou, a Bíblia diz que ele caminhou. Ele viveu o sobrenatural. Mas diz que ele estava olhando para Jesus. Aí ele reparou o vento. Quando ele reparou o vento, ele teve medo. Quando ele teve medo, ele começou a afundar. Quem afundou ele? Foi o vento? Não, vou perguntar de novo. Quem afundou ele? Foi o vento? Não, porque o vento já estava lá. Quando ele desceu do barco, o vento já estava lá. O que afundou ele então? O medo. Por quê? O medo anula a fé. O medo afunda as pessoas. O medo afundou. Aí ele: salva-me, Jesus. Jesus pegou ele pela mão, levantou. Sabe o mais incrível que não está registrado na Bíblia? Que eles entraram no barco e a tempestade cessou. Agora, como é que ele entrou no barco? Foi nadando ou andando? Porque Jesus não ia voltar nadando. Eu já estou andando, agora eu vou baixar meu nível. Porque o cara não dá conta de andar, agora eu vou voltar nadando. Não, ele vai andando junto comigo. Ele voltou andando. Você acha que são histórias bíblicas ou são ensinamentos poderosos para nós? Então, tem coisas que às vezes nós já estamos vivendo milagre, nós precisamos muito cuidado para não perder o foco, não tirar os olhos de onde nós devemos estar. Enquanto a gente está olhando para a direção certa, não importa o vendaval, não importa a tempestade, eu vou chegar lá. Há momentos que eu vou ter que falar: quieta-te, tempestade, quieta. Eu sei que para muita gente parece loucura, mas são os problemas que a gente está enfrentando. E nós vivemos por fé, não é? Sim ou não? Agora a fé serve para quê? Para que serve fé então? Se a gente parar assim, para que serve fé? Para que serve? A fé é para acreditar em Deus. Mas a Bíblia diz que não basta isso. Porque acreditar em Deus, Satanás também acredita. Teme e treme, mas não obedece, não segue. Então não resolve. Eu gosto disso aqui, eu vou te ensinar uma coisa. Nós não aprendemos a falar a linguagem de Deus. Falar: se as minhas palavras estiverem em vós. O que o Senhor diz? Não aparta da tua boca o livro dessa lei. Não aparta, Josué. Não aparta da tua boca a minha palavra. Não tira da minha boca a tua palavra. Aprenda a falar como Deus fala. Jeremias diz assim: o Senhor dos exércitos jurou, diga comigo: certamente, como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Mais uma vez, diga: certamente, como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Me dá o 27, por favor. Me dá o 27. Pois esse é o propósito do Senhor dos exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão estendida está estendida. Quem pode fazê-la recuar? Se Deus estendeu a mão dele para te abençoar, quem pode falar: baixa essa mão, baixa essa mão? Quem pode? Fala. Quem pode? Inclusive na Bíblia tem um cara que foi num profeta, foi no homem de Deus, e ele pega e aponta o dedo para onde ele não deve. Do jeito que ele apontou, ele nunca mais baixou. Ficou travado, duro, nunca mais conseguiu baixar.
O Senhor dos Exércitos jurou, diga comigo, como pensei, assim será. Como determinei, assim acontecerá. Essa deve ser as suas palavras. Como pensei, assim será. Como eu determinei, assim efetuará. Como pensei, o que eu estou pensando? O que nós estamos orando nos últimos tempos? Nós estamos orando pelo quê? Um final de ano estrondoso, glorioso, não é? Como pensei, diga comigo, como pensei, assim será. E, tem um E ali? Tem um E ali? Diga, como determinei. Então, peraí. Como eu tenho pensado? Eu tenho pensado e determinado um final de ano estrondoso. Um setembro, um outubro, um novembro, um dezembro extraordinário. Como eu vivo por fé. Como eu pensei, assim será. Como eu determinei, assim se efetuará. O Senhor, se o Senhor, pode deixar lá, 27. Pois se o Senhor dos Exércitos determinou, quem poderá impedi-lo? Se a mão dele está estendida, quem a fará voltar atrás? Por isso, volta no versículo 24. Como pensei, diga como pensei. Vitória e derrota começam nos pensamentos. Vida gloriosa ou miserável começa nos pensamentos. Milagre começa no pensamento. Deixa eu te dizer para você, repita comigo isso. Milagre começa no pensamento. Quer que eu te provo isso? A mulher do fluxo de sangue estava há 12 anos sofrendo com hemorragia, que empobreceu, tentando alcançar a cura, empobreceu, ficou pobre, gastou tudo que tinha com os médicos. Ela já não sabia mais o que fazer, mas ela pensou assim, ela pensou, o texto diz, ela pensou, se eu tão somente tocar na orla das vestes do Senhor, eu sei que eu serei curada. Ela pensou, agora depois de pensar, ela foi e fez. E o sofrimento de 12 anos chegou ao fim. O sofrimento de 12 anos chegou ao fim, porque ela pensou e ela fez. Como você pensa, a Bíblia diz em Provérbios 27, como imaginou a sua alma, assim é. Como imaginou a sua alma, é o que você precisa colocar dentro de você. O que nós vamos fazer agora? Feche seus olhos. O que você está pensando? O que está nos teus pensamentos? O que vai acontecer? O que vai acontecer para esse mês? O que vai acontecer essa semana? O que vai acontecer esse mês, nessa quinzena? Nós já entramos numa quinzena, na segunda quinzena. O que vai acontecer? Pensa aí, pensa aí. Pensa aí como é que será. Pensa aí as coisas maravilhosas que vão acontecer. Pensa. Põe esse pensamento aí. Põe o pensamento. Em nome do Senhor Jesus. Agora, o que diz a Bíblia? Como determinei, assim acontecerá. E agora eu quero que você Você vai determinar que será estrondoso, será glorioso, será milagroso, será extraordinário. Nada vai permanecer como está. Em nome do Senhor Jesus, determina. Em nome do Senhor Jesus, e fala com você mesmo, como eu tenho pensado, assim será. Como eu tenho determinado, assim se efetuará. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, com ela, eu profetizo com ela, meu Deus, eu declaro com ela, meu Pai, portas novas se abrindo, clientes novos chegando, vendas maiores, negociações, contratos, negociações. Eu declaro, Senhor, o maior crescimento, meu Pai, o maior crescimento nos próximos meses, o maior crescimento, meu Pai, oh meu Deus, Senhor, dessa quinzena para frente, será o tempo de maior crescimento na vida dela, o tempo de maior crescimento.
Eu declaro o tempo de maior crescimento. Eu declaro o tempo de maior progresso. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, setembro, outubro, novembro, dezembro será estrondoso, milagroso, incrível, sobrenatural. Eu declaro, meu Deus, eu declaro, meu Pai, experiências sobrenaturais. Oh meu Deus, eu declaro a tempestade que se levantou na vida de muitos que cesse. Eu declaro que a tempestade cesse, a tempestade acalme-se. Pare, tempestade, cesse, porque ela vai chegar do outro lado, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, o crescimento, meu Pai, não será natural, será sobrenatural. Eu declaro, meu Deus, o maior faturamento do negócio dela, o maior faturamento da empresa, o maior faturamento, meu Pai, da história da empresa, meu Deus. Eu declaro o maior salário que ela já ganhou, o maior, meu Pai, salário que ela já conquistou. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, o Senhor abençoa, meu Deus. Nós fazemos das tuas palavras as nossas palavras, como diz, meu Pai, a tua palavra não volta vazia. Para aquilo que ela foi enviada, ela prosperará. Para aquilo que ela foi enviada, ela vai prosperar. Para aquilo que ela foi enviada, ela vai prosperar. Eu declaro ela prosperando, essa pessoa prosperando, crescendo. Abra portas maiores, meu Deus. Manda cliente, meu Pai, canaliza, meu Deus. Traz para as mãos dela, meu Deus. Traz para as mãos dela aquilo que é dela. Traz para as mãos dela aquilo que é dela. Traz para as mãos dela aquilo que é dela. Traz para as mãos dela aquilo que é dela. Meu Deus, traz para as mãos dela, Senhor. Eu declaro e profetizo em nome do Senhor Jesus. Traga, Senhor, para as mãos dela aquilo que é dela, que pertence a ela, Senhor. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, Senhor. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, meu Deus, operando o Senhor, se a sua mão estendida está, quem pode impedir? Quem pode impedir? Em nome do Senhor Jesus. O Senhor diz em Isaías: esmagarei a Síria, nos meus montes pisotearei, o jugo será tirado do meu povo e o fardo dos ombros dele. Tira o jugo, Senhor. Tira o jugo, Senhor. Tira o jugo. O Senhor disse: esse é o plano estabelecido para toda a nação, e essa é a mão estendida sobre todas as nações. Faz, meu Pai, canaliza para o teu povo, tira das nações, meu Deus, e traz para o teu povo, Senhor. Abençoa, meu Deus. Abençoa, Senhor. Eu creio, meu Pai. Eu creio num tempo de crescimento exponencial. Eu creio num tempo, meu Pai, de avanço sobrenatural. Eu creio, meu Deus, Senhor, que o teu povo cresça como nunca antes, que o teu povo prospere como nunca antes. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que eles avancem como nunca antes. Oh, meu Deus, eu declaro o maior tempo de crescimento da história deles. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu creio e faço das tuas palavras as minhas palavras com a tua igreja. Se o Senhor diz: como planejei, assim acontecerá; como pensei, assim será. Se o Senhor diz: como pensei, assim será; como determinei, assim acontecerá. Assim acontecerá. Diga com fé, diga: como pensei. Diga: assim será. Como determinei, assim acontecerá. Diga: eu determino. Diga: setembro, outubro, novembro, dezembro serão extraordinários, serão gloriosos. Diga: serão meses de milagres na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Diga: serão meses de maior crescimento, de maiores avanços, de maior progresso. Diga: eu creio. O sobrenatural, diga: já está acontecendo, em nome do Senhor Jesus. Pega na mão da pessoa que está do teu lado e concorda com ela. Diga: eu concordo com aquilo que está saindo da tua mente. Aquilo que você está pensando, assim será. Aquilo que você tem determinado, acontecerá. Aquilo que você tem pensado, assim será. Aquilo que você tem determinado, assim acontecerá, em nome do Senhor Jesus. Aquilo que você tem pensado será, como você tem determinado, acontecerá, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, eu declaro com cada pessoa, as que estão comigo no templo, as que estão, meu Pai, na transmissão,
transmissão, eu concordo com as vitórias delas, eu profetizo as vitórias delas, eu declaro o sobrenatural acontecendo na vida delas, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Oh meu Deus, Senhor, que seja uma semana estrondosa, gloriosa, poderosa, milagrosa, sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Que o incrível, que o teu nome seja glorificado, exaltado através da vida do teu povo, da tua igreja, de cada pessoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pode fazer a corrente. Feche seus olhos, por gentileza. Assim como pensei, assim será. Pensa, veja, visualize. Como determinei, assim acontecerá. Como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Como você tem planejado, vai acontecer. Vai acontecer. Deus ainda confirma dizendo: pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem pode fazê-la recuar? Ninguém pode fazê-la recuar. Em nome de Jesus. Acrescenta a fé do teu povo, Senhor. Acrescenta. Que o teu povo viva o sobrenatural. Creia no sobrenatural, visualize o sobrenatural. Creia. Creia. Sim, eu creio em ti. Creia. Deus o sobrenatural. Creia. Eu creio. Creia. Sim, eu creio em ti. Diga assim: eu creio. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Deus o sobrenatural. Eu creio. Eu creio. Levante suas mãos para mim. Eu abençoo tua vida e entro em concordância com você e libero palavras de bênçãos profetizando sobre a tua vida, como você tem pensado e como você tem determinado, assim acontecerá. Eu profetizo o sobrenatural acontecendo na sua vida. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus: saia daqui com o espírito da fé. O espírito da fé que te move e te leva a lugares que você ainda não esteve, que você conquiste coisas que ainda não conquistou, que você cresça de forma sobrenatural, que você faça parte dos projetos que Deus tem com você e através de você, que você faça parte dos projetos do reino, em nome do Senhor Jesus, porque no reino não há limites, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te dê visão, direção, revelações, ideias, projetos. Que Deus te dê sabedoria, criatividade. Que Ele te dê força. Que Ele te dê sonhos novos. Que você viva, que cada um deles sejam materializados na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Sejam todos abençoados. Receba essa unção, receba essa bênção em nome do Senhor Jesus. E tenha um dia, uma semana incrível, uma quinzena extraordinária em nome de Jesus. Amém?